Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje nós temos um assunto espetacular para tratar com todos vocês, que é sobre autoridade. Com certeza irá agregar e muito no trabalho que você executa. Olá, Erasmo, como está? Vamos nessa! Vamos lá, sejam muito bem-vindos a todos. Nós estamos aqui no terceiro episódio, os 3 passos para vender mais. O primeiro episódio a gente falou sobre confiança, no segundo episódio a gente falou sobre credibilidade e hoje a gente está falando sobre autoridade. São 3 pilares para que você possa aumentar a quantidade de pessoas conectadas com você. Elas estão linkadas, engajadas com aquilo que você quer comercializar, com aquilo que você quer vender. Então, antes de mais nada, antes da gente entrar nesse conteúdo, em algum lugar desse vídeo ou na descrição dele vai aparecer lá um link que remete ao primeiro episódio e ao segundo episódio. E aí eu queria que você clicasse lá, assistisse, porque o conteúdo ficou muito bom. É isso aí, pai. Vamos que vamos. Sim, agrega bastante a intenção. Esta é a intenção do Pitadas de Vendas, de poder beneficiá-lo com informações objetivas, informações claras, para que você possa no dia a dia crescer, multiplicar a sua renda, multiplicar a sua comissão, enfim, você prosperar baseado nos seus conhecimentos. E hoje a autoridade. A autoridade é algo assim tremendo. Tremendo porque todos os profissionais, nos seus diversos nichos, exercendo a sua atividade com eficiência, com competência, é natural que ele tenha promessa, ele volta a buscar a questão da autoridade. Ele tem um propósito, né, de ser autoridade naquilo que ele defende, de ser reconhecido. Até porque a autoridade ela é muito mais do que uma vantagem. Com autoridade você conquista um espaço, você consegue ser, digamos assim, reconhecido e admirado. E é de suma relevância na vida de nós profissionais em ser reconhecido como uma autoridade. Esta é tão interessante que tem um diagrama aqui que mostra o seguinte: você conquista a credibilidade que você se torna autoridade. Você conquistando a credibilidade e se tornando autoridade, a confiança aumenta, você é visto de outra maneira. Olha a importância desse tripé, o qual hoje nós fechamos com a autoridade. Confiança, credibilidade e autoridade. E quando aumenta a sua confiança junto ao seu público-alvo, junto às pessoas de uma maneira geral, até porque se elas já não são os seus clientes, seus consumidores, elas poderão ser. E quando isso acontece, você observa que as suas palavras fazem mais sentido, eles ficam mais atentos, né, às suas palavras, eles consideram mais a sua opinião e, olha só, se tornam até menos, digamos assim, menos resistentes ao ouvi-lo. Então tudo favorece nessa conquista de autoridade, com credibilidade e confiança do outro lado. Não é verdade, filho? O que você acha? Com certeza, com certeza. E aí eu quero ficar atento, quero lembrar aqui com relação àquela parte que a gente falou no vídeo anterior sobre os conceitos. A confiança, a gente foi muito claro no conceito da confiança, que não é só uma questão de pessoa, mas é uma questão de promessa do seu produto e do seu serviço. A gente foi muito claro no conceito de credibilidade, que é você gerar confiabilidade, que é você trazer as pessoas para você e elas darem crédito para o que você vai falar e o que você vai mostrar. E agora com relação à autoridade. E a gente tem uma noção de autoridade com relação às autoridades do nosso sistema governamental, do nosso dia a dia, da nossa vida civil, né, que é os governantes, a polícia, enfim, uma autoridade no sentido de imposição, uma autoridade no sentido de dever obediência a. E aqui a gente não está falando disso. A autoridade que a gente está colocando aqui é de você mostrar para o seu consumidor de forma íntegra, de bom caráter, mas mostrar para ele que você é uma pessoa que ele precisa respeitar, no sentido que você sabe mais,
no sentido de que você tem informações que ele não tem. Talvez porque não é o ramo dele, porque não é o foco dele, porque talvez no ramo dele ele tenha informações que você não tenha. Então não é de se sentir maior do que o outro, pelo amor de Deus. Não vai se sentir mais do que o seu cliente. Né? Tem até aquele famoso clichê que o cliente tem sempre a razão. Isso é a maior polêmica, né? Mas eu gosto daquela. Cliente é cliente. Né? É ele que vai consumir e faturar para a tua empresa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que você vai ter informações, você vai ter conteúdo que ele não vai saber. Que quando você falar algo, ele vai falar assim, olha, eu não sabia disso. E o tanto de coisas que importam para ele e que ele vai falar, eu não sabia disso, ele vai olhar para você com certo respeito. E se você já tem a confiança dele, entrega e resolve o que ele quer. Se ele já te deu créditos, aquilo que você fala, ele vai te dar crédito. A sua pessoa deu crédito para ele. Ele deu crédito para você, quer dizer. E além disso, você tem informações, você tem conteúdo que ele ainda não sabe e que para ele é relevante, ele vai começar a te respeitar. Fala, poxa, esse cara é autoridade nesse assunto. Esse assunto aqui ele que sabe. É para falar de emagrecimento? Chama o fulano de tal. É para falar de beleza e bem-estar? É com o fulano de tal. É para falar sobre moda? É com a pessoa tal. Poxa, mas existem tantas outras que falam esses assuntos, mas ele já linkou com você. Na confiança e na credibilidade. Agora ele está linkando com o conteúdo que você está apresentando. Aí a relação pessoal já está estreita. Por causa da confiança, por causa da credibilidade, e agora tem a autoridade que vai fazer com que essa relação ela engrosse no sentido de respeito, no sentido de consideração, no sentido de referência. O que a gente quer colocar aqui, esse tripé muito bem orquestrado, confiança, credibilidade, autoridade, faz com que você seja uma referência. Aí não é mais o seu produto como a referência. E aí, eu quero que a gente fale um pouco sobre o perigo do produto ser a referência e não a pessoa. Porque esses três pilares que a gente está falando aqui, ele tá te deixando como uma referência para aquela pessoa e não só o produto em si. E é muito importante que você saiba por que o produto não pode ser uma referência para a pessoa, e sim você, vendedor. Você tem que ter muita clareza sobre isso para você não correr o risco de perder o seu negócio, ainda mais passando por um período de pandemia como nós estamos passando, de uma reformulação no comportamento do consumidor como nós estamos passando. Não é isso, pai? Vamos falar um pouco disso, da importância de você, vendedor, ser a referência e não só o seu produto? Perfeito. Tanto você expressou o exemplo que eu quero citar, dessa importância da autoridade, é bem simples. Imagina o cenário. Uma pessoa, um cidadão em pé em um corredor de hospital, aguardando uma informação de um familiar seu a respeito do estado de saúde. Tá. E aí de repente chega até ele uma jovem senhora, muito bem vestida, uma calça jeans, tal, muito bem vestida. E aí imagina você outro cenário. Esse mesmo cidadão em um corredor de hospital esperando informações sobre o estado de saúde do seu familiar, e chega uma jovem senhora com um jaleco branco, tá, para tratar de informações sobre a saúde deste familiar. Observa você, é uma pequena mudança, mas uma grande diferença, porque a reciprocidade desse cidadão para com o profissional que está do lado dele é outra pelo simples fato dele estar uniformizado. Este fato de estar uniformizado em uma área de saúde já fornece, digamos assim, a autoridade necessária para expressar a opinião sobre o estado de saúde do familiar. Às vezes é muito relativo, mas observa, o uniforme, aquela postura no ambiente certo, no lugar certo, já te faz uma autoridade, né? E isto nós podemos, conforme você disse, não é autoridade de poder, não, autoridade em dominar a informação, em ter as palavras certas para expressar a solução, para esclarecer, e enfim, este, filho, é um exemplo assim bem prático que eu queria citar com relação a, você disse a respeito da questão de uniforme, da presença, enfim, mas não do poder em si, não de uma autoridade em
dados, né? Referência, né? De ser uma A referência. referência, exatamente. Eu citei aqui a questão da pandemia, e como esse conteúdo nosso ele fica registrado, então pode ser que você esteja assistindo ele em uma outra época diferente da que a gente está vivendo aqui. A gente está no meio de maio de 2020 e o governo decretou que todos os comércios, todos os segmentos não considerados essenciais fechassem as suas portas e que as pessoas ficassem em casa. Então já tem um pouco mais de 60 dias e por causa de uma pandemia global, né, uma pandemia global, uma pandemia que tá acontecendo. Então, esse caso faz com que o consumidor ele tenha outros hábitos de consumo. Porque antes ele era acostumado a ir na loja X, na loja Y, e hoje a internet já estava em alta, as lojas virtuais, as compras virtuais, mas nesse período ainda mais. As pessoas têm feito negócio via WhatsApp. As pessoas têm feito negócio, né, na carteira de clientes que eles já conheciam, no comércio que eles já conheciam, pelo celular. Então agora, ainda mais agora, com a facilidade de entrega nas casas, as empresas em si não ficaram tão essenciais. Não é tão essencial. O consumidor percebeu que ele consegue ficar sem ir ao shopping. Que ele consegue ficar sem ir no centro comercial de uma cidade, porque está tudo fechado. Ele já não faz isso há mais de 50, 60 dias. Então ele adquiriu um outro comportamento de consumo. Então aquele produto X que ele queria, agora ainda mais ele tem na palma da mão dele, a um braço de distância, um dispositivo que permite ele fazer pesquisas. Não é só na loja de preferência, no caminho para ir para o trabalho. Agora isso não existe mais. Está aqui. Então ele está a um braço de distância de qualquer coisa que ele queira. E ele tem um pouco mais de conforto porque está na tua casa, não vou falar de tempo, mas ele está um pouco mais relaxado a ponto de fazer pesquisas. Então pode ser que ele não deixe de consumir o produto que ele consumia antes pelo hábito ou pela necessidade, mas ele deixe de comprar aonde ele comprava antes. Isso. Então para quem colocava o produto na linha de frente, agora como ele tem outras opções de entrega mais rápido, às vezes no prédio, no condomínio que ele mora, tem alguém que vende esse produto que ele tanto queria, agora ele deixou de comprar naquele lugar habitual, mas o produto é o mesmo. E aí, vendedor, talvez você não perca os consumidores em sentido de eles não comprarem mais o seu produto, mas eles deixarem de comprar de você. Por quê? Porque o seu produto até então foi uma referência. O seu produto até então estava na linha de frente. E quando a gente fala de confiança, quando a gente fala de credibilidade, quando a gente fala de autoridade, a gente está tirando o produto da linha de frente e colocando você como linha de frente. Agora ele tem que ficar conectado a você. A confiança de saber que você vai resolver o problema dele. Como? Assiste o vídeo da confiança. A credibilidade dele dar crédito ao que você fala. E não às outras propagandas e às outras ofertas, mas ao que você fala. Como que eu vou saber adquirir credibilidade diante do meu consumidor? Assista o vídeo da credibilidade. E agora a autoridade, o sentido fala assim, não, o João é o cara. Eu sei que tem muita gente falando desse assunto, eu sei que tem muita oferta no mercado, eu sei que tem muita fonte de pesquisa, mas eu vou falar com o João. É você colocando a tua marca, e a sua marca é você mesmo, é o famoso você SA na jogada. Não só o produto da tua empresa, não só o slogan da empresa que você representa, não só aquela foto linda, maravilhosa com o seu produto e o preço, mas agora é você que é a referência. É você que ele está linkado, é com você que ele está conectado, é com você que ele está engajado. Você numa pessoa comercial, querendo comercializar algo para ele, querendo resolver o problema da vida dele. E aí essa relação pessoal, ela é muito forte, porque todo mundo aqui é ser humano. E por mais que a tecnologia, a inteligência artificial, por mais que isso tudo venha resolver as nossas questões, não preciso mais me deslocar, não preciso mais ir e vir, é tudo por um dispositivo rápido. Mas nada substitui a relação pessoal. E quando você se torna pessoalmente agradável, confiável, que tenha crédito e autoridade para com uma pessoa, aí você traz aí a sua retaguarda de produtos e serviços que aquela pessoa vai utilizar. Não é isso aí, pai? Sem dúvida, sem dúvida. E conforme você citou todos esses benefícios que hoje os profissionais estão migrando, conforme você citou, pelo dispositivo, pelo home office, enfim, se torna
para o profissional um pouco mais trabalhoso a adequar a isso? De certa forma sim, mas você não pode esquecer que o foco dele é criar essa linha direta, essa comunicabilidade com o seu consumidor, porque o mais importante você já fez, que foi através da credibilidade se tornar uma autoridade e aumentou a sua confiança. E com esse aumento de confiança, qualquer nicho de mercado que você for atuar, naturalmente que a migração, você passará a manter a sua autoridade normalmente. E a grande pergunta é assim, mas tudo isso, como que eu devo? Tá bem, conseguir me tornar autoridade naquilo que eu faço. Mas como que eu devo proceder? Então vem a importância desse procedimento diante da autoridade que você tem para com o seu cliente, para com o seu consumidor e, enfim, para a população de uma maneira geral. Porque em atuais épocas, que nós podemos citar de pandemia, tem todo um mercado à sua disposição. Sem dúvida, até porque até você mesmo pode ter mudado de nicho de mercado. Então, ou seja, o que você atendia passa digamos assim, a migrar para o seu hall de clientes, para o seu hall de público-alvo. Então, a importância disso, o que eu devo fazer, como que eu devo proceder? Uma das características para essa autoridade, para você profissional exercê-la, seria sem dúvida alguma ter uma linguagem apropriada, uma linguagem adequada do seu produto ou do seu serviço para com o seu consumidor, para com o seu público-alvo. Até porque hoje, por exemplo, eu sou um grupo de risco, qual tipo de linguajar você vai ter? Você permanecerá? Porque essa linguagem, ela tem que ser nas características de ser de muita orientação, de muita, digamos, estímulo, de expressar aquilo, o seu prazer em estar na presença do seu consumidor, do seu cliente. Então, tudo isso, o aspecto da linguagem é de fundamental importância, porque não esquecendo que na posição que você tem de autoridade do assunto, a forma com que você fala, com que você expressa, é fundamental. Todos têm o ouvido ligado, conectado em você. Por exemplo, é comum, vamos falar assim, no aspecto de saúde, é comum você ir ao seu médico, fazer o seu check-up, ele vai requisitar os exames, naturalmente. Quando ele olha os seus exames, na autoridade dele, ele diz, olha, você precisa tomar isso no período X, tantas vezes, assim, assado. Nós seguimos à risca essas recomendações. Mas por quê? Pela autoridade. Você precisa ir tantas vezes, ouvir tantas vezes coisas que às vezes você não tinha o hábito de executar. E aí você começa a seguir com autoridade. Então, ou seja, este linguajar dele faz muita diferença no campo da autoridade, porque é exatamente a forma dele expressar que vai fazer com que eu obtenha os resultados melhores, mais rápidos, ao qual ele me sugeriu. O que você acha, filhão? Perfeito, perfeito. Eu acho isso perfeito. Gostei muito de ouvir isso. É muito legal. É muito legal. E aí, existe um ponto, como adquirir essa autoridade, né? Tá tudo muito linkado, gente. Assim, os conceitos que a gente deu na confiança, na credibilidade, na autoridade, está tudo muito linkado. Exatamente. Agora é hora de você se debruçar de cima do seu produto, de cima do seu serviço, e começar a estudá-lo, começar a ver o benefício que ele vai trazer para você ou para o seu consumidor, começar a ser um consumidor do seu próprio produto, do seu serviço, para você passar aquela essência de quanta pessoa usá-lo, quanta pessoa servir, né, do serviço que você presta, aquela sensação de satisfação, aquela sensação de problema resolvido, aquela satisfação de desejo suprido, que você vai conseguir passar isso para ela. A gente já falou isso aqui diversas vezes e vale a pena repetir. As pessoas não querem ouvir aquilo que você fala. As pessoas querem ouvir aquilo que você faz. E quando você fala de algo que você usa e sente diferente, existe um mistério aí que a pessoa consegue captar. Da mesma forma, quando você fala daquilo que você não pratica, ela consegue separar isso. Então é hora de você se debruçar, conhecer. Primeiro ponto, estudar o seu produto, estudar o seu serviço, estudar o seu mercado. Saber disso. Segundo ponto, aplicar.
aplicar na sua vida, se tornar um consumidor, se tornar uma pessoa que conhece porque usa o produto ou serviço que você está comercializando, né? E o terceiro passo, compartilhar isso. Esses 3 passos para a autoridade é essencial. Primeiro, conhecer por meio do estudo. Segundo, aplicação. Então você vai ter que usar o seu produto, usar o seu serviço. Se você é daqueles profissionais que vendem cursos, né, que é um profissional na área da educação ou na área que envolve mesmo educação, é hora de você usufruir daquilo que você ensina. É a aplicação disso. E o compartilhar. E o compartilhar porque você conhece, porque você usa. Então eu comparo muito, pai, um episódio que já aconteceu, e ele é cômico, né? De uma educadora física vendendo, né, querendo comercializar um plano de emagrecimento. Era da área de personal trainer. Olha, então o que ela falou? Olha, eu tenho um plano de emagrecimento de tantos quilos em tantas semanas, enfim. A chamada era muito interessante, exceto por um fator. Era uma pessoa gordinha, obesa. Então que autoridade que tem de falar disso? Eu sei que o conhecimento, quando ele é adquirido por uma pessoa que executa, ele é válido. O conhecimento ele é rico, ele é válido, ele vai ser aplicado, ele vai dar o resultado. Mas quando você quer passar esse conhecimento, a pessoa primeiro ela vai comprar você e depois o seu produto. Primeiro ela vai olhar para você e saber assim, deixa eu ver o que esse cara é. Com quem eu estou falando, quem é ele para falar comigo e quem é ele para falar desse produto ou desse serviço comigo. Exatamente. Por mais que o produto seja bom, que o serviço seja bom, que o plano de emagrecimento seja perfeito, mas ela quer primeiro comprar você e depois comprar o produto ou serviço. Não é isso mesmo? Sem dúvida. E você disse a falar do produto, falar das características, mas eu quero substituir uma palavrinha que você expressou para os nossos seguidores, que falassem, mas falar com profundidade. Olha, ser, tal qual você disse, o produto do produto é fundamental, porque de repente você, por exemplo, está na área, por exemplo, de cosmético, perfumaria, você nem está com o seu material ali, mas você usa o perfume X. Alguém chega e fala assim, Erasmo, que perfume é esse que você está usando? Que delícia de perfume! Qual é o nome dele? Observa assim, o produto do produto fala muito, tal qual entra aparelhado ao produto do produto, a sua aparência. Tal qual você diz, esta empresa, você, podemos até pegar, né, aquele slogan do Você S.A., você Sociedade Anônima. Não, é Sociedade, você é a principal peça, é o primeiro plano. Muito bem colocado, filho, porque isto dá uma profundidade no serviço, dá uma profundidade na sua fala, o que você disser. Olha, você pode usar aquele perfume que ele é aromatizado, ele é mais para o dia, mais para a noite. Olha só os detalhes. E a pessoa usa e ela se sente bem e ela conecta direto. Foi um especialista que me sugeriu. Isto é profundidade, isto é autoridade. Portanto, você expressou bem, não podemos desistir. A conquista da credibilidade nos torna automaticamente autoridade que gera confiança. E tudo que nós precisamos é de um tripé bem uniforme, aonde nós podemos provocar o desejo de, não vamos dizer do nosso público-alvo, mas de uma população de uma maneira geral, de estar conosco, de ouvir nossas sugestões, de ouvir nossas opiniões, de ser abertos àquilo que nós expressamos. Isso é, assim, fundamental. E eu agrego em tudo isso, para complementar a sua fala, filho, este profissional que tem autoridade, ele tem que ser assim, obcecado pela novidade, o algo novo na pesquisa, o que ele pode melhorar, o que ele pode informar. Sabe, é interessantíssimo esse fator da pesquisa, da profundidade em algo novo para o seu público-alvo. E dentro desse algo novo eu já fecho o seguinte, filho, olha, de toda a pesquisa que ele faz, ele sempre está
produzindo conteúdos que possa manter o seu público-alvo e quem tiver acesso à sua fala de bem informado, de bem orientado, das novidades, das transformações que o seu produto e o seu serviço está provocando. Se já provocava de um lado, naturalmente com as novidades acrescentadas, ele vai provocar muito mais. Aí você observa, meu caro seguidor, diante do seu nicho de mercado, aquilo que você fala, não se esqueça, representa, e você está transmitindo a credibilidade, você está transmitindo a autoridade e até mesmo a confiança. Então observa, todos estão conectados em você, a fim de ter o melhor resultado, uma transformação assim suficiente, desejos realizados, enfim. É isso que nós estamos pretendendo que você adquira. Conteúdo. Da mesma forma que o Pitada de Vendas tem preocupado em passar conteúdo que agregue no seu negócio, que agregue para o seu consumidor, que agregue para o seu cliente, essa é uma preocupação generalizada, porque nós queremos nos tornarmos autoridades, merecemos de você, o nosso seguidor, toda a credibilidade possível, não é verdade, filho? É isso aí. Então, olha só um review de tudo que a gente viu nesse episódio de 3 passos para você vender mais. A gente partiu do conceito de que você precisa ter mais pessoas engajadas com o que você quer vender. Isso. Como? Criando um link entre você e elas. Esse link tem que ser estabelecido, tem que ser fortificado cada vez mais. De 3 formas, 3 passos. Quais são eles? Confiança. As pessoas precisam confiar que você vai resolver o problema, a necessidade e o desejo delas. Segunda forma, credibilidade. As pessoas têm que olhar para você, ouvir o que você fala e te dar crédito. E terceiro ponto, autoridade. As pessoas vão olhar para você e vão te respeitar, porque o que você fala, elas não entendiam, elas não sabiam e é de muito valor para elas. Quanto isso tudo está linkado, quanto isso tudo está muito bem orquestrado, você cria um link entre as pessoas e você passa a ser referência. Elas compram você. E depois elas compram o seu produto e contratam o seu serviço. Para você saber com isso com detalhe, você tem 3 vídeos aí, 3 podcasts falando desse assunto, falando para vender mais. E eu quero que você assista, nós queremos que você assista, conheça, aplique e depois compartilhe os resultados que você teve de dobrar o seu faturamento, dobrar a sua comissão e tudo isso. Isso, inclusive é de suma importância para nós criarmos conteúdos ainda melhores para você, caso você faça o seu comentário. Seja bem-vindo ao Pitada de Vendas. Por favor. A sua palavra nos ajuda, agrega no nosso dia a dia, nas nossas pesquisas, porque esse é o nosso objetivo. Nós queremos, sem dúvida nenhuma, ter a sua credibilidade. Nós queremos, sem dúvida alguma, ter a sua confiança. E nós queremos ter autoridade naquilo que nós temos expressado. Portanto, para nós é um prazer estarmos diante de vocês, em que não sabemos em que época você estará nos vendo e ouvindo, mas que esse conteúdo seja muito bem-vindo a você dentro da sua função, dentro do seu dia a dia, e que você possa prosperar, fazer a diferença na vida das pessoas, levar sempre o melhor para a vida das pessoas. Esse é o nosso desejo, não é mesmo, filhão? É isso aí, é isso aí. Nós vamos ficar por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e grande abraço a todos vocês. Um forte abraço, sucesso, tchau! Tchau, tchau.